se abalam, mas permanecem para sempre. Olá, amado irmão em Cristo, bem-vindo a este que é o último domingo do ano eclesiástico, o último culto que nós temos neste ano eclesiástico na Igreja Evangélica Luterana Bom Jesus, aqui de Sorriso. Eu quero chamar você muito bem-vindo para estar junto conosco neste nosso culto online e quero aproveitar a oportunidade para dizer a você que nós, da Congregação Bom Jesus, pastores e a equipe da parte de mídia social, nós estamos inserindo a partir do culto de hoje algumas modificações. Nós temos conversado sobre a importância também de você, cristão, estar na casa de Deus, estar em comunhão com os seus irmãos na fé, estar aqui participando e prestigiando de coisas que você só terá no culto presencial. Por isso, então, hoje nós traremos um novo formato de culto online. Você continuará sendo alimentado na palavra de Deus, você continuará recebendo a graça e o amor de Cristo Jesus. Mas nós queremos também lembrá-lo de que, quando possível, você possa estar na casa do Senhor. Que Deus abençoe o nosso culto. Eu convido você para que cante junto conosco o primeiro hino de nosso culto. Eu quero convidar agora, meu querido e amado irmão, que você aí da sua casa, se for possível que você se coloque em pé, você me acompanhe neste momento para invocarmos o nome de nosso Senhor para este momento cultico. Nós queremos iniciar este nosso momento de culto em nome de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, o Deus que é o nosso bom pastor que nos guia como suas ovelhas para estarmos junto a Ele um dia no lar celestial, que com meio da graça que Cristo nos revela na cruz, com o seu perdão, o Senhor acompanhe-nos em mais este culto. Amém. Neste momento do nosso culto, nós teríamos a confissão e a absolvição dos pecados. Essa é uma parte importante de você estar na casa de Deus para receber o perdão do Senhor através de um arrependimento verdadeiro. Aí na sua casa eu quero convidá-lo que você possa talvez fazer isso individualmente. No nosso culto de hoje não teremos a confissão e a absolvição porque queremos incentivá-lo que você venha até a casa de Deus
para ter este momento de proximidade junto ao altar do Senhor e sentir a pessoalidade do perdão que eu, o pastor, transmito em nome de Cristo a você. Que o Senhor o abençoe, que o Senhor lhe dê sempre a certeza do seu amoroso perdão. Amém. A leitura do Salmo para o nosso culto de hoje está no Salmo de número 95, dos versículos 1 a 7, onde a palavra de Deus nos diz assim: Venham todos e louvemos a Deus o Senhor. Cantemos com alegria a rocha que nos salva. Vamos comparecer diante dele com ações de graças, cantando alegres hinos de louvor. Pois o Senhor é Deus poderoso, é Rei poderoso acima de todos os deuses. Ele reina sobre o mundo inteiro, desde as cavernas mais profundas até os montes mais altos. O Senhor reina sobre o mar que ele fez e também sobre a terra que ele mesmo formou. Venham, fiquemos de joelhos e adoremos o Senhor. Vamos nos ajoelhar diante do nosso Criador. Ele é o nosso Deus, nós somos o povo que ele guia, somos o rebanho do qual ele cuida. Até aqui a leitura do Salmo, palavras do nosso Senhor. Amém. Nós cantamos agora o próximo hino. Só uma coisa é necessária, a boa parte ouvir Jesus falando da extraordinária, sublime nova que conduz o pecador de volta a Deus e lhe perdoa os erros seus. Só uma coisa é necessária, saber que Cristo Salvador, com sua morte voluntária, fez tudo para o pecador, que deve agora nele crer e assim a vida receber. Só esta coisa é necessária, por isso a temos de buscar em nossa devoção diária. Na Bíblia vamos encontrar quem ouve a Cristo com amor, tem vida e paz no Salvador. A leitura do Antigo Testamento para o nosso culto de hoje nós encontramos no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 34, dos versículos 11 a 16 e depois do versículo 20 até o versículo 24. Este texto do Antigo Testamento também vai ser a base da mensagem do pastor Arthur, que virá logo na sequência. O texto bíblico então nos diz assim: Eu, o Senhor Deus, digo que eu mesmo procurarei e buscarei as minhas ovelhas. Como um pastor busca as suas ovelhas que estão espalhadas, assim eu buscarei as minhas ovelhas e as trarei de volta de todos os lugares de onde foram espalhadas, naquele dia de escuridão e desgraça. Eu as tirarei dos países estrangeiros e as ajuntarei, e as trarei de volta à sua própria terra. Eu as levarei para as montanhas de Israel e ali as alimentarei, perto dos ribeirões e em todos os lugares onde o povo vive. Deixarei que elas pastem em bons pastos, nas subidas das montanhas, nos vales e em todos os pastos verdes da terra de Israel. Eu mesmo serei o pastor do meu rebanho e encontrarei um lugar onde as ovelhas possam descansar. Sou eu, o Senhor Deus, quem está falando. Procurarei as ovelhas perdidas, trarei de volta as que se desviaram, farei curativo nas machucadas e tratarei das doentes. Mas destruirei as que estão gordas e fortes, porque eu sou um pastor que faz o que é certo. Por isso, agora eu, o Senhor Deus, digo que vou decidir a questão que há entre vocês, ovelhas gordas e as ovelhas magras. Vocês empurram as doentes para o lado e com chifradas as põem para fora do rebanho.
Mas eu vou socorrer as minhas ovelhas e não deixarei mais que sejam maltratadas. Julgarei cada uma delas e separarei as boas das más. Eu darei às minhas ovelhas um rei, que será como o meu servo Davi, para ser o seu único pastor. Ele será o seu pastor e cuidará delas. Eu, o Senhor, serei o Deus delas, e um rei, como o meu servo Davi, será o seu governador. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Até aqui a leitura da palavra do Senhor. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, da Santa Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou os mortos. Subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde ele vinha julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, a remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. O que nós estamos fazendo aqui? O texto de Ezequiel nos responde que, como igreja, nós estamos aqui sendo rebanho do Senhor. É importante que nós reflitamos a respeito da importância de ser rebanho, a importância da comunhão, especialmente da comunhão presencial, que a gente só pode ter quando a gente se reúne presencialmente. Porque eu posso ouvir a palavra de Deus pela internet, e isso é muito bom. Quando a palavra de Deus pode alcançar pessoas que nós naturalmente não alcançaríamos com a nossa reunião presencial. No entanto, a perda da comunhão, do calor com os irmãos na fé, e por isso é sempre recomendado que aquele que pode vir presencialmente na igreja, venha na igreja. Agora, o que o pastor Fabiano estamos fazendo como pastores? E o texto de Ezequiel responde, por mais redundante que possa parecer, nós estamos sendo pastores. E isso acontece, ser pastor, não necessariamente quando a gente faz aquilo que a igreja espera que a gente faça, aquilo que a igreja deseja que a gente faça. Especialmente quando essa expectativa está alinhada a algo diferente daquilo que a palavra de Deus orienta os seus pastores a fazer. Por isso, pastores estão sendo pastores quando estão usando os meios que o Senhor do rebanho nos deixou para que fossem usados no ofício pastoral. Nós temos aqui na nossa igreja uma pia batismal, uma mesa da ceia e um púlpito, onde eu estou agora, e esses lugares são representantes desses meios, batismo, santa ceia e pregação da palavra, que são os meios que Deus decidiu usar para, por meio deles, pastorear o seu rebanho. É na pia batismal que o Senhor do rebanho nos fez parte do seu rebanho.
é na mesa da ceia, que as ovelhas do rebanho do Senhor são alimentadas com o corpo e o sangue do Cordeiro de Deus, aquele que se fez parte do rebanho e se sacrificou em favor do rebanho, para que esse rebanho pudesse ser perdoado e salvo. E nessa ceia nós somos alimentados pelo Senhor do rebanho. Aqui, também desse púlpito, a palavra de Deus é proclamada e Deus está alimentando o seu rebanho. Só que se a gente for olhar para o rebanho de Deus e para o que acontece no mundo lá fora, a gente vai ver que as coisas são muito diferentes. Lá fora, as pessoas nos olham de cima para baixo. Lá fora, as pessoas pisam umas nas outras. Lá fora é a lei da selva. Lá fora, cada um cuida de si mesmo e se preocupa consigo mesmo. Mas no rebanho de Deus, as coisas são diferentes. Ou será que não? Por isso, como andam as coisas no rebanho de Deus? É a pergunta que nós fazemos para o texto de Ezequiel. No texto de Ezequiel, Deus fala com o seu povo, chamando esse povo de meu rebanho. Como andavam as coisas no tempo de Ezequiel com o rebanho de Deus? Essas coisas não estavam nada boas. O povo vivia em idolatria, em infidelidade diante de Deus. Pecado em cima de pecado, pecados grosseiros, pecados nojentos para Deus. Viviam uma postura de rejeição insistente a Deus e à palavra de Deus e aos avisos que Deus enviava. Por isso, Deus usa a Babilônia para os arrancar da sua terra, para os tirar do seu templo, para acabar com o seu culto. Um povo publicamente humilhado, forçado a viver em uma terra estranha, forçado a aprender uma língua estranha e a viver numa nova cultura. A fé deles precisou ser adaptada a uma vida longe do antigo templo, da antiga cidade, onde as coisas eram feitas do jeito que nós estávamos acostumados. Por isso, por 12 anos, eles estavam vivendo no exílio, lá na Babilônia. E no capítulo anterior ao nosso texto de Ezequiel, eles receberam um fugitivo, um sobrevivente da invasão de Jerusalém, que trouxe notícias a respeito de como as coisas estavam na sua terra natal. Notícias fresquinhas, mas terríveis. A cidade havia sido arrasada. E essa notícia fez com que qualquer resquício de esperança que o rebanho de Deus ainda tinha de voltar para casa acabasse completamente. A cidade do rei Davi, o templo do Deus de Israel já eram. Como estavam as coisas no rebanho de Deus? No tempo de Ezequiel estavam terríveis. Era difícil imaginar que poderiam piorar. Se o povo, na época de Ezequiel, olhasse para o seu passado, poderia lembrar que no Egito eles haviam adorado a outros deuses, que durante a travessia do deserto o povo de Deus continuou mostrando o seu caráter, murmurando contra Deus, se rebelando contra a sua palavra, demonstrando descontentamento com as bênçãos que Deus estava derramando sobre eles. Mesmo em tempos de líderes como Moisés, Arão, Josué e os juízes, Sansão, cada um fazia o que achava que era certo aos seus próprios olhos. Olhavam com admiração para os deuses dos povos que cercavam a Israel. E por isso Deus permitiu que viesse a destruição para o seu povo. Mas Deus envia pastores, Deus envia profetas, Deus envia reis, sacerdotes, líderes. E o que acontece? Ezequiel nos conta. No início do capítulo 34 de Ezequiel, que eu recomendo que vocês façam a leitura depois de assistirem esse vídeo, Deus fala contra os pastores de Israel. Pastores de Israel aqui são todos os líderes de Israel, inclusive os líderes civis. E Deus vira a sua metralhadora da sua ira contra esses pastores de Israel. Por que a cidade estava em ruínas? Deus responde: por causa de vocês, meus pastores. Que puxão de orelha. Eu os enviei para que vocês alimentassem o meu rebanho, mas vocês alimentam a si mesmos. Ao invés de cuidarem das ovelhas, carneiam e fazem churrasco com elas. Vocês não as fortaleceram e por isso esse povo precisa de pastores, diz Deus.
Os pastores desertaram, os pastores não estão cumprindo a sua nobre função. O julgamento mais severo de Deus será o dos líderes do povo de Deus, líderes da igreja, pastores, profetas, sacerdotes, que não cumpriram a sua função. Grande parte desses pastores de Israel deixaram de cumprir a função que Deus havia dado a eles por incompetência. Outra parte em razão dos seus pecados. Mas Deus deixa muito claro que o seu rebanho facilmente é negligenciado por aqueles que foram escolhidos para serem seus pastores. O texto também deixa muito claro, e o contexto bíblico esclarece, que ser pastor, estar na liderança do povo de Deus, especialmente estar no ofício do ministério, significa atuar por meio da pregação e por meio dos sacramentos. Nós às vezes desenvolvemos um conceito de que ser pastor é algo ligado ao companheirismo, mas o contexto de Ezequiel deixa muito claro que não é companheirismo o ministério. Ser pastor de Israel não é ser companheiro, porque companheirismo não faltava aos pastores de Israel no tempo de Ezequiel. O que lhes faltava era ensino, proclamação correta da mensagem que vinha de Deus. Isso é aquilo que incomoda a Deus na atuação dos seus pastores. Por isso nós nos perguntamos como andam as coisas no rebanho de Deus hoje, aqui em Sorriso. Será que é muito diferente do período em que Israel estava vivendo na época de Ezequiel? O que pode resolver os problemas que estão diante de nós? Nós costumamos responder essa pergunta apontando para a atuação de pastores. Será que Deus envia pastores para resolver o problema do seu povo? Quando uma congregação chama um pastor, ela costuma pensar assim: os problemas que havia antes não acontecerão mais. Só que a solução de Deus não está nos pastores, mas naquele que é o pastor. Nós, pastores, falhamos. Essa é uma confissão. E quando isso acontece, não é apenas um demérito para nós, mas isso também machuca o rebanho de Deus e leva ovelhas para longe do rebanho. E Deus odeia isso porque Ele ama o seu rebanho. Por isso aqui em Ezequiel, Deus promete que Ele vai tomar essa função para Ele. Ele vai resgatar as suas ovelhas, inclusive do perigo de pastores que não seguem a sua orientação. Como igreja, nós costumamos investir muito no preparo daqueles que nós chamamos para serem nossos pastores, pastores do rebanho do Senhor. Isso é excelente, mas isso não impede que a gente viva situações em que o rebanho seja negligenciado, seja atacado, não receba a comida espiritual que o Senhor queria que eles recebessem. E quando a gente pensa sobre isso, a gente é tentado a imaginar que resolvendo o problema do pastor, tudo estará resolvido. Tudo vai dar certo a partir de agora. E é então que a metralhadora da ira de Deus é virada para um outro lado. Porque a relação pastor-ovelha pode gerar muito afastamento no rebanho, mas isso também é verdade quando nós falamos da relação ovelha-ovelha. Deus diz que precisa resgatar suas ovelhas umas das outras. Assim como existe a possibilidade que pastores busquem os seus próprios interesses para o prejuízo do rebanho, assim também pode ser que uma ovelha também cuide apenas de si mesmo e traga prejuízo para todo o rebanho. Uma vez eu fui no aniversário de uma congregação e depois do culto teve um momento em que se serviu um bolo. E na hora do bolo eu fiquei horrorizado, porque as pessoas trouxeram embalagens de casa e correram para encher suas embalagens com o bolo para levar para casa. E grande parte das pessoas presentes nem provou o bolo. Quando é com bolo, é só falta de educação. Mas e quando é com alimento espiritual? Aí a situação é mais do que triste, é desesperadora.
E essa é uma imagem que serve muito bem para ilustrar a situação que Deus está denunciando aqui no texto de Ezequiel. Assim é o povo de Deus. E nós precisamos confessar, também somos assim. Isso costuma machucar muito mais do que ficar sem bolo. Às vezes, isso fica mais evidente. Por exemplo, quando cristãos poderiam ofertar e poderiam dar ofertas generosas, mas agem como senhores daquilo que Deus os deu e deixam que os seus irmãos na fé sustentem a sua igreja sozinhos ou com uma contribuição insignificante, se comparadas com a sua renda. Deus está vendo tudo isso. E aqui no texto de Ezequiel ele diz que está vendo e que vai cobrar aqueles que afastam os seus irmãos na fé ou que deixam de cumprir a sua função no povo de Deus e contribuir para que outros irmãos na fé sejam acolhidos. Pode ser que uma congregação inteira esteja sapateando na água do rebanho e fazendo com que seja impossível para outras ovelhas beber dessa água limpa. Pode ser que essas mesmas ovelhas culpem o pastor. O resultado não poderia ser outro: rebanho dividido, ovelhas se afastando do rebanho, ovelhas em risco. Por isso, como andam as coisas no rebanho do Senhor. Amor e egoísmo estão em todos os lugares. Há amor e egoísmo entre o rebanho, há amor e egoísmo entre os pastores. E Deus sabe disso. Por isso Ele declara: eu mesmo serei o pastor do meu rebanho, e eu mesmo buscarei a ovelha perdida. Eu vou trazê-la de volta, eu vou fortalecer a fraca, eu vou resgatar o meu rebanho. Eu vou resolver a questão entre ovelha e ovelha, e a questão entre ovelha e pastor. Eu serei o pastor. E Ele cumpre essa promessa quando envia Jesus para ser o bom pastor. Queridos irmãos em Cristo, quer sejamos ovelha, quer sejamos pastor, temos muito do que nos arrepender. Precisamos confessar isso diante de Deus e às vezes diante uns dos outros. Se depender da gente, as coisas estão terríveis no rebanho do Senhor. Só que Deus está nos dizendo que não depende. Porque Deus enviou o bom pastor. E por isso as coisas estão resolvidas no rebanho dele. Jesus, o Deus pastor, veio ao seu rebanho para fortalecer o seu rebanho, para cuidar dele, para buscar aqueles que se perderam. E ele se tornou como um cordeiro, sacrificados pelos pecados dos pastores e das ovelhas. Ele não se aproveita das ovelhas, mas ele cuida delas. Ele as alimenta com seu próprio corpo e sangue. E esse pastor está preparando um banquete para o seu rebanho. Banquete que será sustentará o seu povo para sempre. Então teremos um pastor, finalmente, um bom pastor, Jesus, o filho de Davi, o descendente de Davi, o nosso Salvador, enviado para ser aquele que cuida de nós, aquele que conquista a nossa salvação. E isso está garantido. Que Deus abençoe essas palavras no nosso coração. Amém. Nós estamos agora junto aqui ao prato de oferta da congregação. Nós queremos lembrar que é importante que você, cristão, mesmo que você não possa estar vindo à casa de Deus neste momento, o quão importante é você se manter fiel à sua responsabilidade de cristão no reino do Senhor. E dentre as responsabilidades que temos, além de testemunhar a salvação em Cristo Jesus, temos a responsabilidade de sermos fiéis ofertantes para que a casa de Deus possa se manter e a palavra de Deus possa continuamente estar sendo pregada entre nós. Por isso, nós queremos incentivar que você possa dar a sua oferta, ou por transferência, ou por depósito bancário, talvez pedindo que alguém possa trazer a sua oferta até a igreja, mas que Deus possa trabalhar no seu coração para que você continue nessa fidelidade. Assim, então, nós pedimos que o Senhor abençoe o seu ofertar e de toda a sua igreja. Amém.
Nós queremos convidar você para que agora você possa se unir a nós em oração. Nós queremos, como igreja cristã, nos juntarmos e falarmos com o nosso Deus. Vamos então fechar nossos olhos, unir nossas mãos e falar com Deus em oração. Gracioso e bom Senhor, em Teu santo e sagrado nome nós nos unimos como família da fé. Nós queremos nos unir, Senhor, com todas aquelas pessoas que carregam a fé em Cristo Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Nós, perante o Teu altar, aqui na igreja, nós estamos aqui, Senhor, para pedir que Tu estejas de ouvidos atentos aos nossos pedidos e gratidões. Nós, Senhor, queremos pedir que continuamente continue derramando do Teu trono celestial as bênçãos infindáveis que tem a nos dar. A maior delas, Senhor, que é o perdão dos pecados, que o Senhor possa firmar em nossos corações sempre a certeza de que a obra de Cristo em nosso favor foi para pagar de forma plena todos os pecados que nós cometemos. Que o Senhor possa nos dar também o Teu Espírito Santo para nos levar ao arrependimento verdadeiro, para confiarmos nessa obra e termos da parte de Cristo este amor que foi nos dado por meio do Seu sangue que foi derramado na cruz. Que o Senhor possa nos firmar nessa fé, transformar nosso viver, nos justificar e nos santificar, para que possamos a partir de então viver a nova vida para a qual Cristo nos conquistou. E pedimos assim, Senhor, que nos abençoe para sempre sermos servos fiéis de Teu reino, sermos ovelhas que se deixam ser guiadas pela voz do bom pastor Jesus. Que possamos testemunhar a salvação, que possamos viver a vida de igreja e que possamos sempre estarmos firmes no caminho dos céus. Amado Senhor, nós queremos louvar-Te também pelo período eleitoral que se passou em diversos municípios do nosso país. Nós queremos pedir que todos aqueles que foram eleitos possam andar sempre de acordo com o Teu santo querer, que possam ser governantes que estão preocupados com o bem do Teu povo. Queremos pedir, Senhor, que continues abençoando todas as equipes de saúde, pois a pandemia do coronavírus ainda está afligindo pessoas e nós queremos que a Tua mão protetora e amorosa continue guiando a todos, para que tenham a certeza do Teu cuidado, do Teu carinho, do Teu amor, mas que as pessoas também não esqueçam que nós jamais devemos testar a Tua santa vontade. Por isso, Senhor, não nos permita também acharmos que não temos mais riscos, que nós não sofremos consequências do pecado e assim sofremos as consequências dessa doença. Que o Senhor possa estar orientando a todos com a Sua graça, com Seu amor, com a Sua proteção, mas mostrando-lhes que é necessário que cada um também faça a sua parte aqui, neste mundo. Abençoe, Senhor, a nossa Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Abençoe todos os pastores que se encontram ainda em concílio. Abençoe os pastores da região oeste que tiveram o concílio regional na última terça-feira. Abençoe para que nós continuemos a debater com conhecimento e de uma forma sadia uma doutrina tão importante que é a doutrina do ministério pastoral, para que tenhamos um entendimento cada vez maior e melhor para fazermos tudo de acordo com o Teu santo querer. Abençoe, Senhor, nossa congregação Bom Jesus, abençoe cada membro. Tu conheces a necessidade de cada um, as dificuldades, dores e sofrimentos que todos passam. Que assim o Senhor possa estar ali presente, dando o Seu amor e também atendendo a cada um conforme o Teu santo querer. E assim, Senhor, nós queremos que Tu continuamente esteja em nossos corações, nos alimentando na fé e nos dando essa certeza pura e verdadeira de que Tu não nos abandona. Que assim o Senhor guarde, guie, abençoe a todos nós. E assim nós te oramos, em nome daquele que se entregou por nós, que deu a sua vida por nós, Cristo Jesus, o Teu Filho, o nosso Salvador. Amém. Receba a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Nós vamos agora chegando ao final do nosso culto. Nós esperamos que você tenha aproveitado este momento de contato com a palavra do Senhor. E assim nós queremos também incentivá-lo para que, como foi dito no início, assim que você puder estar na casa de Deus, participando das atividades que estão voltando à normalidade.
Quero aproveitar e dar os avisos das atividades que acontecem na Congregação Bom Jesus na semana que se segue. Na terça-feira nós temos o costume de sempre convidar a todos para que às 19h30 estejam junto à página do Facebook ou ao canal do YouTube para acompanhar o programa Ecos da Palavra. Na próxima terça, então, 19h30, o programa Ecos. Na quarta-feira, dia 25, nós temos a nossa última reunião do Departamento de Servas. Será à noite, às 19h. Convidamos as meninas da Congregação Bom Jesus para que se façam presentes. Na quinta-feira, nós temos o culto especial de ação de graças, também às 19h30. Convidamos que você possa estar aqui na igreja, na casa de Deus, para nós rendermos graças ao Senhor por este ano maravilhoso da sua palavra junto a nós. Sabemos que foi um ano de dificuldade, um ano de pandemia, um ano de muitas perdas, mas ainda assim, a graça e o amor de Cristo sempre estiveram junto conosco. E é esta graça, é este amor, é este cuidado e carinho que o Senhor teve por nós, que nós queremos render graças neste culto especial. Na quinta-feira, fica o convite para você estar aqui conosco. Na sexta-feira, também às 19h30, a Congregação Bom Jesus tem a sua reunião de planejamento para a montagem do calendário do ano de 2021. É importante que principalmente as lideranças de cada grupo, de cada departamento, se façam presentes para a gente aprovar este calendário e definirmos pontos essenciais para que o trabalho transcorra da melhor forma possível no próximo ano. No sábado nós temos o nosso departamento de jovens, também às 19h30, lembrando que será a nossa última reunião de jovens aqui na igreja, depois nós teremos um encerramento especial na semana seguinte. E o nosso próximo culto, também no sábado seguinte, o sábado do dia 5 de dezembro. Por quê? Porque o próximo final de semana é o 5º final de semana do mês e na Congregação Bom Jesus não tem atividades no 5º final de semana. Então nós já queremos convidar você para que no outro sábado, dia 5 de dezembro, você possa estar aqui às 19h30 para o culto na Casa de Deus, já no período do Advento, já no período onde nos preparamos para a chegada do Menino Salvador. Que Deus assim abençoe a todos nós. Amém. Para encerrar este culto, nós cantamos ainda o último hino. Bênçãos do Senhor a você e a sua família. Amém.